Em 24 de novembro de 1971, um Boeing 727 decolou de Portland, Oregon. Era um voo de rotina, o voo 305 da Northwest Orient Airlines, com destino a Seattle, Washington. A bordo estavam 36 passageiros e 6 tripulantes. Mal sabiam eles que este voo comum se tornaria o palco de um dos mistérios mais desconcertantes da história da aviação. Um homem, usando o nome de Dan Cooper, sequestraria o avião, extorquiria $200 mil e então desapareceria no ar para nunca mais ser visto. O voo estava programado para ser curto, apenas um pulinho entre as duas cidades. Os passageiros se acomodaram em seus assentos, antecipando uma viagem tranquila. Entre eles estava um homem que ficaria para sempre gravado nos anais da história criminal. Ele era discreto, vestia um terno e carregava uma maleta. Ele se chamava Dan Cooper, e suas ações naquele dia cativariam o mundo por décadas. Dan Cooper, como ele se identificou, já estava sentado quando o voo 305 começou a embarcar no Aeroporto Internacional de Portland. Ele parecia estar com 40 e poucos anos, vestindo um terno escuro, uma gravata preta e uma camisa branca bem passada. Ele pediu um bourbon com soda para uma comissária de bordo chamada Florence Schaffner. Nada nele parecia fora do comum. Ele era quieto, educado e se misturava com os outros passageiros. Cooper estava calmo e controlado, pagando sua bebida com uma nota de $20 e recusando educadamente o troco. Ele fumava cigarros em cadeia, seu olhar distante e ilegível. Ele parecia comum, mas havia uma tensão subjacente em seu comportamento, um indício sutil de que algo estava errado. Que segredos esse homem guardava sob seu exterior indefinido? Pouco depois da decolagem, quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Cooper passou um bilhete para Schaffner, presumindo que era uma tentativa desajeitada de flerte de um empresário solitário. Ela guardou o bilhete no bolso sem lê-lo. Cooper se inclinou para ela e sussurrou: "Senhorita, é melhor você dar uma olhada nesse bilhete. Eu tenho uma bomba." O bilhete, escrito em letras de forma organizadas, detalhava as exigências de Cooper: $200 mil em notas de $20 não sequenciais, 4 paraquedas e um caminhão de combustível de prontidão em Seattle para reabastecimento na chegada. Schaffner, abalada mas composta, discretamente informou o piloto, Capitão William Scott. Scott, um piloto experiente, contatou o controle de tráfego aéreo e transmitiu as exigências de Cooper. O FBI foi imediatamente notificado e um plano foi colocado em ação. As autoridades decidiram atender aos pedidos de Cooper, na esperança de garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. As exigências de Cooper eram específicas e não negociáveis. Ele queria o dinheiro em moeda americana negociável, não em notas sequenciais, e insistiu em paraquedas civis, não de nível militar. Ele exigiu que as luzes da cabine fossem mantidas apagadas e que a escada traseira fosse baixada no pouso. Suas instruções eram claras, calculadas e executadas com uma calma assustadora que deixou a tripulação e os passageiros nervosos. O FBI e as autoridades locais se esforçaram para atender às demandas de Cooper. O dinheiro do resgate foi reunido, 10 mil notas de $20 não sequenciais, de vários bancos de Seattle. 4 paraquedas, 2 principais e 2 reserva, foram adquiridos em uma escola de paraquedismo local. Enquanto o avião circulava acima do aeroporto Seattle-Tacoma, as autoridades se preparavam para uma operação delicada e perigosa. Seção 5. Uma fuga audaciosa. Após horas de negociações tensas, Cooper permitiu que os passageiros e alguns membros da tripulação desembarcassem em troca do dinheiro e dos paraquedas. Com o resgate garantido e o avião reabastecido, Cooper ordenou que a tripulação restante decolasse novamente.
Ele os instruiu a voar para sudeste, em direção à cidade do México em baixa altitude, mantendo uma velocidade baixa o suficiente para evitar que a escada traseira fosse arrancada. Enquanto o avião sobrevoava a área selvagem e acidentada do sudoeste do estado de Washington, Cooper ordenou que a tripulação permanecesse na cabine. Ele então, com o dinheiro preso ao corpo, abriu a escada traseira e saltou na noite, desaparecendo na escuridão e na chuva torrencial. A audácia da fuga de Cooper chocou as autoridades. Apesar de uma caçada humana massiva, nenhum vestígio de Cooper ou do paraquedas jamais foi encontrado. O FBI iniciou uma das investigações mais extensas de sua história, perseguindo milhares de pistas e suspeitos. Mas D.B. Cooper, como ele ficou conhecido, havia desaparecido sem deixar vestígios. Seção 6. A busca começa. Imediatamente após o desaparecimento de Cooper, o FBI lançou uma caçada humana massiva. Centenas de agentes vasculharam a vasta área selvagem sob a rota de voo do avião. Eles foram acompanhados por policiais locais, tropas da Guarda Nacional e voluntários. Helicópteros escanearam as densas florestas e equipes de busca vasculharam o terreno acidentado, mas sem sucesso. A busca por D.B. Cooper havia se tornado uma corrida contra o tempo, dificultada pela paisagem implacável e pelas evidências que desapareciam rapidamente. Semanas se transformaram em meses, e o esforço maciço de busca diminuiu gradualmente. O mistério se aprofundou. Quem era D.B. Cooper? De onde ele veio e como ele conseguiu realizar um assalto tão ousado sem deixar rastros? O caso, inicialmente uma investigação de alta prioridade, lentamente se transformou em um dos mistérios não resolvidos mais desconcertantes do FBI. Seção 7. Teorias e especulações. Na ausência de evidências concretas, teorias sobre o destino de D.B. Cooper se espalharam. Alguns acreditavam que ele morreu durante o salto, seu corpo perdido na vastidão da selva. Outros especularam que ele sobreviveu, vivendo seus dias sob uma identidade falsa. As teorias variavam do plausível ao bizarro, cada uma tentando preencher o vazio deixado pela falta de respostas. Detetives amadores e investigadores de sofá ficaram fascinados pelo caso. Livros, documentários e inúmeros artigos dissecaram cada detalhe do sequestro, alimentando especulações e debates intermináveis. D.B. Cooper se tornou uma figura mítica, um Robin Hood moderno para alguns, uma mente criminosa astuta para outros. Seção 8. D.B. Cooper. Na cultura popular. O caso D.B. Cooper, com sua mistura intrigante de mistério e aventura, rapidamente se infiltrou na cultura popular. Músicas foram escritas, filmes foram feitos e o enigmático sequestrador do ar se tornou um personagem recorrente em livros e programas de televisão. Ele se tornou um símbolo de ousadia e mistério. Sua história, contada e recontada, cada iteração adicionando à lenda. O caso continua a inspirar cineastas, escritores e artistas, seu fascínio decorrente das questões não resolvidas e da fascinação duradoura por mistérios não resolvidos. A lenda de D.B. Cooper serve como um lembrete da natureza imprevisível da vida, do fascínio do desconhecido e do poder duradouro de um bom mistério. Seção 9. O mistério duradouro. Décadas depois, o mistério de D.B. Cooper permanece sem solução. O FBI suspendeu oficialmente sua investigação ativa em 2016, mas o caso continua a cativar a imaginação do público. É um testemunho da capacidade humana para astúcia e enigma, um quebra-cabeça que pode nunca ser totalmente resolvido. O mistério duradouro de D.B. Cooper serve como um lembrete de que algumas histórias desafiam respostas fáceis. É uma história que continua a gerar debates, acender imaginações e nos lembrar de que, às vezes,
As narrativas mais convincentes são aquelas deixadas inacabadas.